Eu tenho uma teoria, cara, que eu falo que por. Eu acho que talvez faltava esse gancho que você trouxe aí, para concretizar essa teoria. Eu tinha por análise, por observação e tudo mais, que existiam psicopatas com uma vítima exclusiva. E isso talvez seja na cabeça do psicopata uma forma de continuar com a sua pulsão, continuar com a sua realização, mas de uma maneira segura. Ou seja, se eu extrapolar para o mundo, eu vou cometer crime. Se eu fizer isso com meu marido, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos, vai ficar dentro de um núcleo controlado, porque eu tenho o salvo-conduto que eu tenho um relacionamento mais íntimo e familiar. Você entendeu? Entendi. E entra numa questão também, né, Ricardo? Que muita gente. Você já, inclusive, falou isso já num outro momento. Que as pessoas falam assim: não, porque todo psicopata é extremamente inteligente. É. Calma aí. É uma coisa chamada inteligência emocional. Que o psicopata é marcado por realmente ter. Outra coisa é inteligência cognitiva. QI, né? Inteligência formal, que a gente fala, de escola, de faculdade. Consciência lógica. Lógica. Então, assim, esse tipo de cara que você falou é um cara que tem um nível cognitivo legal, ao ponto de falar assim, pô, eu vou manter aqui, eu vou fazer só isso aqui, porque eu não vou chegar naquele ponto e eu vou conseguir manipular e segurar as minhas ideias malucas, os meus conceitos, minha falta de empatia e tudo, todos os desejos. E o desejo, né? Todos os desejos fora da casinha que eu tenho aqui, pra não realmente, pra não passar isso, porque eu posso ser preso, porque pode acontecer um monte de coisa comigo, se eu fizer em um outro momento, em um outro lugar. E o que é foda, cara, é que que as pessoas às vezes também não entendem, de novo, porque pra gente é muito simples imaginar o vermelho, né? Como você falou, eu gosto muito de falar assim pessoas que nunca provaram o sorvete de Strabble, nunca vai imaginar qual é o sabor do sorvete de Strabble. É isso. Então tem gente que está olhando pela fechadura agora e fala assim, meu Deus, qual o sabor do sorvete de Strabble? Você não sabe, e você não consegue nem idealizar ou realizar. É isso. O psicopata é a mesma coisa. Se você falar para ele, olha, empatia é assim, ele vai falar, tá, mas eu nunca senti, eu não sei qual é o sabor da empatia, eu não sei qual é a forma, a cor da empatia. É a mesma tem uma coisa. lógica, né, Ricardo? Ele vai falar assim, por mais que você me explique, eu posso explicar para você o sorvete de Strabble tem... Eu posso explicar, mas você fala, tá, mas eu não experimentei, eu não sei o que é. É aquilo que você falou, na hora do passarinho lá que você viu, não sei o que deu? E você deu um... Ai, cara, eu lembro, né? A merda é que até hoje eu lembro da barriguinha dele. Então, e lembrou e você tem aquilo na sua cabeça de, pô, que coisa repugnante, coisa com estranha, dó. né? Eu fiquei com muita dó. Dó daquilo lá. Que é a empatia. É isso. Eu falei, porra, o bichinho só tava comendo, cara. Só que na cabeça do psicopata, ele matou. Pô, é legal. Aquilo faz parte. Ele não tem esse funcionamento. E isso, existe uma questão, de novo, é uma questão de funcionamento cerebral. A gente tem uma questão de como funciona o cérebro. Que entra nessa questão também, Ricardo, que assim, o que a gente faz com essa pessoa? Um serial killer da vida. A gente, na teoria, ele não escolheu ser assim. Obviamente tem que ser preso, obviamente tem que responder por isso. Rapaz, agora você vai soltar daqui a pouco vai vir uns caras falando assim... salvem os psicopatas. Salve os psicopatas. Vai ter, porra, certeza. Pode ter certeza. Mas assim, porque se eles nasceram assim, que culpa eles teriam? Esse é o ponto. Assim, eles têm culpa de serem assim? Culpa não, porque não foi uma escolha. Ele não nasceu querendo ser assim. Ele nasceu sem essa característica. Mas ele cometeu algo que pra sociedade é ilegal, é um crime. Então, é aí que... Você sabe que eu cheguei a ter comentários assim. Que é tipo assim, se ele não tem a noção da culpabilidade que ele faz... Na realidade ele tem, porque ele até mascara. Exato. Ele tem a noção da culpabilidade. Ele não tem freios para segurar. Exato. Então, por exemplo, ele sabe que tá fazendo merda, mas ele não tem freios. Assim, quando ele põe na balança, é a mesma coisa, gente. Bom, é igual aquela brincadeira do marshmallow. Sim. Da criança. Não pega enquanto... Cara, se aquela criança ficar ali
que nem o pai faz lá, tipo, olha, você... e é engraçado que esse teste no marshmallow, você já viu como é que é o original? O original era assim, ó. Você tem um marshmallow. Tá. Se você não mexer nesse marshmallow até eu voltar, eu te dou 2. Então não era só manter a ordem, era tipo, eu não ter o prazer imediato para ter um prazer melhor e maior depois. Tá. Você entendeu? Esse é o teste no marshmallow? Aí, olha lá. Olha que legal. Então o teste original era, se você esperar eu voltar, você vai comer 2. Aí até viralizou isso no Brasil, o pessoal falando assim, olha, mamãe vai ter ali, e aí se voltar, você come. Não, existia uma briga interior, tipo, eu abdicar do meu desejo primário inicial por um desejo maior. Certo. Só que era um tempo curto, vamos falar de 5 minutos, 10. Agora imagina essa criança dialogando com o marshmallow 1 hora. Eu duvido que a quantidade que esperaria, ou 5 horas, ou um dia. Sim. Então na cabeça do psicopata é muito isso. Ele vai controlar uma vez, ele vai controlar 2, na terceira ele fala, não, cara, o prazer está muito maior eu realizar do que as diretrizes sociais. É isso. Do que é certo, que é errado, que é crime. Ele falou, vou ter que fazer, eu preciso fazer. E o certo e errado que, na teoria, quem criou as leis? Os seres humanos, dentro de um padrão. O que a gente fala que é o normal? A gente tem uma base da maioria das pessoas, o que a gente considera normal é a base da maioria. Então, assim, na cabeça dele, não é doença, não é um problema eu não ter empatia, não é uma doença eu querer matar alguém. Até porque ele nem sabe. É isso. De novo, ele não sabe. Lá na Califórnia, os caras já começaram a falar, não, você tem que ver que não é uma escolha, vem uma pulsão interna, é dele. Olha, os caras já estão relativizando. E já vão relativizar. Agora, o psicopata também. Só que o grande problema é como você disse, se a gente decidiu viver em sociedade dentro de leis que a gente acha corretas, e lembrando, essas leis há 1000 anos atrás eram diferentes. Sim. Há 5000 anos atrás eram diferentes. Sim. Então, a gente está vivendo nessa situação. E nessa situação a gente tem que realmente apartar essas pessoas, porque as vítimas dessas pessoas também não pediram para morrer. Exato. Por isso que, assim, a gente pega em alguns países um pouco mais evoluídos, acho que dá pra dizer assim, o Canadá, por exemplo, o cara foi diagnosticado como psicopata. Tem lá a comprovação lá, baseado nos conhecimentos técnicos que o cara é um psicopata. Ele vai ficar preso pro resto da vida. E acabou. Aí eu falo, nossa, mas que injusto. Você fala, então... Tudo bem, eu até acho injusto no sentido... Agora vamos falar, Ricardo Ventura acha injusto prender psicopatas. Se você vamos pensar no lado filosófico da vida. Pelo lado filosófico da vida, você vai falar, caraca, o cara não pediu para ser e vai passar o resto da vida trancado. Então, se você pensar só nessa parte filosófica de que ele só tem uma opção de realizar a vida nesse universo e tudo mais, e que já é extremamente difícil, e ele vai permanecer lá, a gente iria entrar naquela situação de ele poderia ter uma condição interessante lá dentro, porque não é uma escolha dele, diferente daquele que escolheu ser mal. Tá. Sabe qual que é o meu medo, Sadi? As pessoas vão começar a relativizar, e já relativam isso há algumas décadas, que é a teologia da libertação. Que dentro dela, as pessoas são más não por escolha, mas porque o meio proporcionou que ela ficasse má. Então, por conta disso, ela não pode ser penalizada. Olha aonde... Eles usam a ciência, eles usam uma coisa séria e doentia, que a pessoa não tem escolha, para uma situação psicocomportamental e social, que, de novo, é como você mesmo disse, como se a miséria, por exemplo, fosse 100% um gatilho para você se tornar um bandido. Sendo que a gente, estatisticamente, e é ciência, não é isso que transforma um bandido. Fato. É falta de caráter e não falta de condição. A falta de condição pode te trazer 1001 coisas, mas não é porque você é pobre que você vai virar bandido. Exatamente. É como se você jogasse na marginalidade. Todos aqueles que são pobres lutam para se manter íntegros e com moral, né? Exatamente. Porque assim, Ricardo, entra numa questão igual você comentou a questão da pedofilia, né? O pedófilo,
ele identifica que ele tem, por exemplo, o interesse pelas crianças. Ele sabe que aquilo não pode, que aquilo é um crime. Ele tem algumas alternativas a partir desse momento. Uma das alternativas é: isso é bizarro, isso é estranho, eu preciso de ajuda. E eu já atendi pessoas assim que chegaram no consultório. Você já fez alguma coisa? Não, nunca fiz. Mas eu tenho esse desejo e tal. Esse cara tem que ser preso? Não, Até porque ele nem cometeu o crime. Não cometeu nenhum crime. E ele veio buscar uma ajuda pra tentar uma solução pro problema dele. Ok. Outra coisa é: eu tenho essa ideia, eu vou lá e executo. Mesmo sabendo que isso é errado. Esse cara tem que responder por isso. Que é o caso, como a gente falou, do psicopata. Exato. Ele sabe que é errado, ele sabe que ele está vivendo dentro de uma sociedade que aquilo não pode se fazer. Exato. Então, assim, ele é um psicopata que, sei lá, ele desviou dinheiro. Tá bom, não tô pedindo pra ele ficar o resto da vida preso porque ele desviou dinheiro. É dentro daquilo que a gente aceitou como o crime e o que é passível de reclusão ou não. Exato. A questão é, um serial killer. Ixi, aí o cara não... Você vai confiar que um serial killer, um psicopata serial killer, vai sair da cadeia e nunca mais vai matar alguém? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.